Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21 até o verso 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar? Curve a sua cabeça. Vamos orar, meus amados irmãos, pedindo ao Senhor que Ele, com sua graça, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa mente, e a palavra traga refrigério à minha vida e, de igual modo, à sua vida. O Senhor está presente aqui. A sua palavra foi lida. O Consolador mora dentro de nós. Ele fez de você o seu templo, fez da igreja o seu templo. Portanto, permita que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Amado Deus, confiados tão somente nos méritos do teu amado Filho Jesus, chegamos diante de ti para suplicar ao Senhor iluminação, a fim de que a palavra seja compreendida, as lições dela extraídas tragam esperança, tragam paz, tragam libertação. Abençoa, ó Deus, teu povo aqui presente, e aqueles que nos acompanham pela internet, também sejam abençoados, e a palavra toque em seus corações, assim como o Senhor certamente tocará no coração, na alma, na mente, na vida de cada pessoa que aqui está no templo. Assim, ó Deus, oramos,
e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados, o Senhor Jesus se dirige para a direção norte da Galileia, para os lados de Tiro e Sidom, região que hoje corresponde ao Líbano atual. O Senhor viaja 80 quilômetros, sai da Galileia e viaja 80 quilômetros para chegar a essa região gentílica, no texto apresentada como Tiro e Sidom. Certamente dando sequência ao seu ministério, apresentando o reino de Deus. E é interessante, meus amados, que Marcos, no capítulo 7, Marcos nos dá 3 informações preciosas. 3 informações. Porque uma mulher cananeia se aproxima do Senhor. E é interessante a gente observar que, durante o tempo dos juízes, os cananitas foram os maiores inimigos de Israel. Adoravam Baal, seu deus principal, junto com a deusa Astarote. Baal, o deus principal, e também a deusa Astarote. Essa mulher cananeia se aproxima de Jesus clamando: Senhor, filho de Davi. É interessante que Marcos, no capítulo 7, vai nos dizer, primeiro, que Jesus entra numa casa. Capítulo 7, verso 24. Depois, o Marcos também vai nos dizer que aquela mulher era grega, de origem sírio-fenícia. 2 informações interessantes. Há uma terceira informação que eu vou reservar para mais adiante. A terceira informação é uma informação muito importante. E aquela mulher, meus amados, ninguém sabe se, quando Jesus se dirigia àquela casa, ela veio também pelo caminho clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi. E é interessante ela usar a palavra filho de Davi. Ela dirige-se ao Senhor Jesus como o filho de Davi. E isto demonstra que ela tinha consciência da missão de Jesus, ou ouvira falar a respeito da missão messiânica de Jesus de Nazaré. Provavelmente ela ouvira falar da pessoa de Jesus e aí o trata como filho de Davi. Então ela clamou: tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, implorando por sua filha que estava horrivelmente endemoniada. A gente não sabe quanto tempo aquela filha ficou endemoniada. A gente não sabe quanto tempo o diabo ou o demônio manteve prisioneira aquela criança, aquela menina. Ela diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa,
uma pessoa dominada por um demônio ou vários demônios. A Bíblia fala, por exemplo, de uma pessoa dominada por uma legião de demônios. Uma legião romana, do exército romano, ia de 3 a 6 mil soldados. Agora fique imaginando uma só pessoa tendo dentro de si 6 mil demônios. Um demônio só causa um sofrimento terrível na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. E esta mãe desesperada clama, suplica, pede ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. Olhe para o verso 22 de Mateus capítulo 15. Ela diz: tem compaixão de mim, Senhor. Me acuda, me ajude. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher estava vivendo um drama e nada ela podia fazer para libertar a sua filha. Ela não tinha força para libertar a sua própria filha, e agora ela clama, ela pede a quem poderia fazê-lo. A minha filha está possessa. Meus irmãos, a situação daquela mulher era muito difícil, pois havia muitos obstáculos em seu caminho. Primeiro, sua nacionalidade. Ela não era judia, ela não fazia parte da igreja do Velho Testamento, ela não fazia parte da aliança de Deus para com aquele povo judeu. Sua nacionalidade, ela era, como diz Marcos, uma mulher grega, de origem sírio-fenícia. Era uma gentia. Ela não estava dentro do pacto, ela não estava dentro da aliança. Ela sabia que a sua vida era indigna, porque ela não era judia, era uma mulher cananeia, ou vivia naquela região de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia. Portanto, a sua nacionalidade já dificultava. Segunda coisa, os discípulos, dá a entender o texto que aqueles discípulos não queriam a sua companhia. Alguns estudiosos aqui se dividem. Alguns dizem assim: provavelmente os discípulos disseram: Senhor, cura essa mulher, ou melhor, liberta a sua filha, resolve o assunto dela. Ou então aqueles discípulos estavam, como dá a entender o texto, eles estavam chateados com aquela gritaria, com aquele clamor, com aquele pedido de misericórdia. O texto diz, meus irmãos, verso 23, e os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A impressão que eu tenho é que quando Jesus adentra aquela casa, como informa Marcos capítulo 7, aquela mulher que vinha acompanhando a comitiva, os discípulos disseram: essa mulher nos incomoda já faz tempo, despede-a. Simplesmente despede-a. Ela vem clamando atrás de nós. A grande verdade, meus amados, é que os discípulos estavam
incomodados com o clamor daquela mãe desesperada. Não foram sensíveis. Eles estavam incomodados com o clamor daquela mãe desesperada que havia deixado a filha em casa, completamente possessa, tomada pelo demônio. E ela vai em busca de Jesus, em busca de ajuda. Terceira coisa, para aumentar o desconforto daquela mulher. Até mesmo Jesus parecia estar contra ela. Parecia que o mestre da sensibilidade aparentemente estava insensível diante do sofrimento daquela mulher que clamava ao Senhor, que pedia ao Senhor, que rogava ao Senhor insistentemente: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, liberta a minha filha que está horrivelmente endemoniada. Olhe para o verso 23. Diz o texto: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Silêncio total. A impressão que dá é que o Senhor não estava sensível àquela necessidade. O Senhor não fora tocado pelo clamor daquela mulher. Ele não respondeu nada. Você já teve em sua experiência cristã um momento em que Deus silenciou diante de um problema seu? Diante de uma angústia sua? E você insistentemente clama, você ora, você pede, você suplica, você vai aos pés do Senhor, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude na minha fraqueza. Silêncio total. Nada. A voz de Deus não é ouvida. O Senhor não fala ao seu coração. A impressão que dá é que o Senhor simplesmente está insensível àquele pedido, ao seu pedido, ou ao pedido daquela mulher. O mestre da sensibilidade totalmente insensível. Não respondeu palavra. Meus amados, o que eu gosto no texto é que esses obstáculos não impediram que ela insistisse em sua súplica por sua filha. Toda dificuldade encontrada, sua nacionalidade, sua origem, sua etnia, os discípulos que estavam incomodados, o Senhor que parecia indiferente, insensível ao seu clamor, ao seu pedido. Aquela mulher não desiste. E aqui fica uma boa lição para a minha vida e para a sua vida. Mesmo diante do silêncio divino, não desista nunca. Continue batendo a porta do Senhor. Continue clamando. Continue pedindo. Certamente o Senhor está ouvindo o seu clamor. Ele nunca deixa de ouvir o nosso clamor. Nunca esqueça. O seu Deus é um Deus misericordioso. O seu Deus é um Deus sensível à sua necessidade. O seu Deus cuida de você. O seu Deus é bondoso. O seu Deus é amoroso. O seu Deus deseja aliviar a sua carga. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, meus irmãos? Esses obstáculos
não impediram que ela insistisse em sua súplica por sua filha, escravizada pela força sinistra de Satanás. A filha ficara em casa, dominada por essa força sinistra, esmagadora de Satanás. E ela fora de casa. E Marcos vai nos dizer outra coisa importante. Lá no capítulo 7, se você olhar para o capítulo 7, você vai observar no verso 25 que aquela mulher veio e prostrou-se aos pés do amado mestre. Mateus não dá esta informação. Marcos nos oferece esta informação. Provavelmente ela adentrou aquela casa sem ser convidada e prostrou-se aos pés do Senhor, clamando: Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está possessa. A minha filha está endemoniada. Ela continuou clamando àquele que poderia resolver, àquele que poderia libertar sua filha do poder das trevas. E aqui fica outra lição. Somente Jesus de Nazaré tem poder para libertar uma vida do poder sinistro das trevas. Religião não resolve. Ideias humanas não resolvem. A capacidade humana não resolve. A capacidade intelectual humana não resolve. A força do braço não resolve. A autoridade humana não resolve. Somente a autoridade de Deus, somente a autoridade divina é capaz de libertar uma vida aprisionada pelas trevas. Somente Jesus. Portanto, aquela mãe estava pedindo a pessoa certa, ela estava clamando a pessoa certa, ela estava orando a pessoa certa, ela estava buscando a pessoa certa, ela estava clamando a pessoa certa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Tem compaixão de uma mãe que sofre vendo a sua filha aprisionada pelas forças sinistras das trevas. Tem misericórdia de mim. Ela clama a única pessoa que poderia verdadeiramente libertar a sua filha. Portanto, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra e adora ao Senhor. Como diz Marcos, ela veio e se prostrou e adorou ao Senhor. Ela não ficou intimidada pela relutância de Jesus em ajudá-la. A mulher cananeia o adorou. Olhe para o verso 25. Ela não se incomodou com a sua nacionalidade, com o incômodo dos discípulos. Ela não se incomodou com o silêncio de Jesus. Ela veio e se prostrou aos pés do Senhor. Olhe para Mateus capítulo 15. Ou melhor, Mateus capítulo 15, verso 35. 25, irmãos. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher de origem grega passa a adorar o Senhor. Ela veio e o adorou e continuou suplicando: Senhor, socorre-me. Ela foi a fonte certa. Ela foi a pessoa certa. Ela adorou ao Deus feito carne. Ela adorou a Jesus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, por favor, me socorra. Jesus a atendeu de pronto?
o Senhor continuou a negar-lhe atendimento. O mestre da sensibilidade, o amado Filho de Deus, o terno Jesus, o amoroso Jesus, o misericordioso Jesus, continuou negando atendimento àquela mulher. E quando ele fala, ele diz que não era apropriado tomar o pão pertencente aos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Verso 26, Mateus 15, 26. Não é apropriado, não é correto pegar o pão que pertence aos filhos, no caso aqui, os filhos de Israel, e entregar esse pão a outra pessoa, lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, é interessante que o termo cão era um termo comum entre os judeus para designar os gentios. O termo cão. Para o judeu, o gentio era um cão. Mas aí, Jesus usou o diminutivo de cão, cachorrinhos. E é interessante isso aqui porque o termo cachorrinho é um termo usado para o animal de estimação. É o pet de estimação. É o animalzinho de estimação. Portanto, amados, podemos ter a certeza máxima de que o sorriso, interessante que quem diz isto é Barclay, ele diz assim: podemos ter a certeza máxima de que o sorriso na face de Jesus e a compaixão em seus olhos despiram a palavra cachorrinho de todo insulto e amargura. Quando ela diz, olha, não é lícito pegar o que é dos filhos e entregá-lo ao cachorrinho. Ele disse isso com ternura, diz Barclay, com um sorriso nos lábios, com compaixão nos olhos. A cananeia adorou ao Senhor porque sabia que o Senhor iria atendê-la. Ela o adorou porque sabia que ele teria a pronta resposta para a sua vida, mesmo que demorasse um pouco. Porque depois, aquela mulher vai nos dar uma lição tremenda, e o Senhor sabia disso. Uma lição de confiança, uma lição de fé, uma lição de completa entrega ao Senhor. Portanto, quando Jesus usa esse termo cachorrinho, neste momento o Senhor está simpático àquela mulher. Ele resolve falar, ele resolve atender, ele resolve ouvir. A melhor coisa é a gente saber que o nosso Deus é aquele que nos ouve. Amém, meu irmão? Deus ouve você. Ele não esconde o rosto de você. Ele não deixa a sua vida sem resposta. Ele continua ouvindo o seu povo com carinho. Ele continua ouvindo aquele que precisa com muito amor, com muita misericórdia. A cananeia adorou o Senhor Jesus, porque sabia que ele era a sua única esperança para a libertação de sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Era a única esperança. Não havia outra esperança, não havia outra saída, não havia outro caminho, não havia como aquela mãe libertar a própria filha.
Não havia, ela sabia que estava diante daquele que poderia libertar a sua filha. Meu querido irmão, seja qual for a sua demanda, apresente-a a Deus. Leve o seu drama diante do Senhor. Leve a sua necessidade diante do Senhor. Adore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu trago esse problema que tem me tirado a tranquilidade. Eu apresento diante do Senhor e aguarde, meu querido irmão, aguarde, minha querida irmã, a resposta bendita e maravilhosa do Senhor nosso Deus. A segunda coisa que me agrada muito no texto, a mulher, diante daquele argumento de Jesus: olha, não é correto, não é lícito pegar o pão do filho e entregá-lo ao cachorrinho. Não é correto, não é lícito. O pão pertence aos filhos de Israel. Eu não vou pegar o pão dos filhos de Israel e dá-lo a uma pessoa que não faz parte da nação judaica. Lembram que Jesus veio primeiro para os seus? Ele veio para os judeus. Aquela cananeia argumenta com tremenda lógica. Que lógica tremenda daquela mulher. O Senhor disse duas coisas àquela mulher. Primeiro, o Senhor diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: mulher, o meu problema é com os filhos da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para eles. Segunda coisa, que já mencionei, torno a repetir: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Dois argumentos Jesus usou. Agora observe, meu querido irmão, o argumento da mulher cananeia, uma lógica irrefutável, uma lógica que chamou a atenção de Jesus, uma lógica irrefutável. Ela foi direto ao alvo, ela foi direto ao ponto, sem titubear, sem hesitar. O que você diria? Qual seria a sua reação? Você argumentaria com Jesus? Ou você simplesmente aceitaria aquelas palavras negativas e sairia da presença dele? A mulher cananeia não. Fé persistente. Ela disse sem hesitar. Verso 27. Olhe para o verso 27. Diz lá o verso 27. Sim, Senhor. Ela argumentou, ela replicou. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A minha filha é uma cachorrinha, um animalzinho de estimação. Eu sou um animalzinho de estimação. Porém, um animalzinho de estimação. Um cachorrinho. Ele come das migalhas que caem da mesa do seu dono. O Senhor é o dono de tudo. O cachorrinho come das migalhas. Que testemunho extraordinário de fé. Em outras palavras, ela está dizendo: Senhor, não estou pedindo o que pertence aos outros. No caso aqui, o povo de Israel. Estou pedindo que seja tratada como os cachorrinhos da casa, que podem comer tudo que cai no chão.
Eu só quero isso. Não estou pedindo nada além disso. Eu estou pedindo somente que o Senhor me deixe comer a migalha que cai da mesa. Já me satisfaz. A migalha vai libertar a minha filha. A migalha vai resolver o meu drama pessoal. A migalha vai libertar a minha filha do poder tirano das trevas. Não quero nada dos outros. Eu quero comer apenas as migalhas dos pães que caem. Meus amados irmãos, aquela mulher foi persistente, a sua fé foi persistente e Jesus percebeu. Jesus a viu como tal, uma fé persistente. E o Senhor diz no verso 28, olhe para o verso 28. Ó mulher, não mais cachorrinha. Ó mulher, grande é a tua fé. É interessante, meus amados, que somente outra pessoa recebeu o elogio de Jesus por conta de uma fé depositada nele. Essa mulher cananeia e o centurião romano, que clamou pelo servo que estava enfermo. Somente 2 gentios, nenhum judeu, somente 2 gentios, somente a fé de 2 gentios, somente a fé de 2 pessoas de nacionalidades diferentes. Somente esse tipo de pessoas, a fé dessas pessoas foi elogiada pelo Senhor Jesus. Se você depois quiser conferir a fé daquele centurião romano, leia Marcos capítulo 8, a partir do verso 5 até o verso 13. São as únicas pessoas cuja fé o Senhor elogiou. O Senhor não elogiou nunca a fé de Pedro. Pelo contrário, teve um momento que o Senhor disse aos seus discípulos: homens de pequena fé, homens duvidosos, homens de pequena fé. Aqui não, o Senhor diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse: mulher, você vai receber o que está pedindo. Ó mulher, grande é a tua fé. E desde aquele momento, sua filha ficou liberta. Verso 28. Disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. O Senhor ouviu, o mestre da sensibilidade ouviu, o amado Senhor ouviu, o misericordioso Senhor ouviu o lamento, o clamor daquela mulher. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus nem estava na casa dela. A menina estava em casa possessa, endemoniada, aprisionada, acorrentada pelo poder sinistro das trevas. À distância, o Senhor ordenou aquele demônio que saísse, e ele saiu pela autoridade do nome bendito de Jesus. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, que toda a autoridade pertence a Jesus. Se alguém chega para você e diz: não há jeito, não há saída, não há solução, não há como resolver, não há como ajeitar a solução, diga: espere, alto aí, eu ainda não ouvi a resposta do meu Senhor, a resposta do meu Deus.
e certamente Ele vai libertar a sua vida. Não de um demônio, porque você já é crente, mas de um problema, de uma angústia, de um sofrimento, de uma enfermidade. A resposta certa vem dos lábios do Senhor nosso Deus. O demônio largou a sua presa, e o nome do Senhor foi exaltado por aquela mãe e sua filha libertada do poder das trevas. E eu quero concluir, meu querido irmão, dizendo o seguinte: a fé persistente da mulher cananeia e sua forte confiança no poder de Jesus para libertar sua filha da força opressora do demônio, ensina a todos nós que a fé posta na pessoa certa e na hora certa muda as circunstâncias, por mais adversas que sejam. Amém, meu irmão? Por mais complicadas que sejam. Eu gosto muito daquilo que escreveu Adam Clarke sobre a fé dessa mulher, a fé persistente dessa mulher. Observe o que ele escreveu, que coisa linda. Ele escreveu: os obstáculos postos no caminho daquela mulher só fizeram aumentar a sua fé. Sua fé se assemelhava a um rio que aumentava ao encontrar diques que se lhe opõem à correnteza, até que finalmente esta domina tudo, levando tudo de roldão à sua frente. Fecha aspas. A fé daquela mulher, escreveu Clarke, se assemelhava a um rio, cuja correnteza ia aumentando. Apareciam os diques, os problemas, as dificuldades, as ações para não permitir que aquela correnteza ou aquele rio continuasse o seu curso. E aí ele diz: até que finalmente esta correnteza domina tudo, levando tudo de roldão à sua frente. Deixe-me aplicar. O demônio que atormentava aquela menina foi levado de roldão pelo rio caudaloso do poder libertador de Jesus. Amém, meu irmão? Aquele demônio foi levado de roldão pelo poder libertador de Jesus, por causa de uma fé persistente, de uma mãe persistente, de uma mãe que não desistiu. Mãe é assim mesmo, nunca desiste. Louvado seja Deus. Agora observe a informação que Marcos vai nos dar. Capítulo 7. Quando a mãe volta para casa, o que ela encontra? Diz lá Marcos capítulo 7, verso 30. Achou a menina sobre a cama, tranquila, pois o demônio a deixara. Certamente aquela menina não conseguia ficar sobre a cama. O demônio a arremessava para o chão, dominava a sua vida. E quando a mãe chega em casa, depois daquela palavra dada pelo Senhor Jesus: mulher, grande é a tua fé, a tua oração foi ouvida, volta para casa e a tua filha está liberta. Quando ela adentra a sua casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Seja qual for a situação, seja qual for o monte que se levante diante de você, há um Deus que é maior do que o monte.
O seu Deus é maior do que o problema. O seu Deus é maior do que qualquer montanha. O seu Deus deseja abençoar a sua vida. Portanto, continue insistindo. Porque a bondade e a graça do Senhor não conhecem limites. Amém, meu irmão? A bondade do Senhor não conhece limite. A misericórdia do Senhor não conhece limite. A graça do Senhor não conhece limite. Portanto, ponha sua confiança em Jesus de Nazaré, naquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ó mulher, grande é a tua fé. E naquele momento, aquela criança foi liberta. Ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Qual é a sua angústia? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? O que é que está apertando a sua vida, amargurando a sua alma, apertando o seu coração, arrancando de você a alegria, a paz, a confiança? Nesta noite, exercite a sua fé. Ponha a sua fé na pessoa certa, no homem certo, na pessoa de Jesus, o nosso eterno Salvador. E a vitória será sua para a glória dele. Amém, meu irmão?